para vocês perguntando se pode gravar ou não. Mas é só para vocês saberem que a gente está gravando, tá? Quem se incomodar muito, não precisa mostrar a imagem. Tem algumas pessoas que às vezes vêm, não precisa nem falar se você não quiser, tá bom? Você pode escrever pelo chat, eu leio você, te respondo, funciona do mesmo jeito. Mas quem não se incomodar, pode ficar com a imagem, com a voz, que depois a gente vai partilhar com as pessoas que não podem estar aqui, né, nesse horário, mas que querem muito participar. Combinado? Oi, Kelly, seja bem-vinda, vi que você chegou aí, boa noite. Vamos lá conversar sobre meditação. Estou muito animada, porque trouxe várias informações para vocês hoje. E são informações que eu acredito que vão começar fazendo vocês refletirem bastante. Porque eu acho que parte desse auto-boicote que a gente vive é porque a gente está se contando as mesmas histórias que vão só repetindo as dificuldades. Então, às vezes, a gente precisa de outras histórias para poder abrir caminhos de possibilidade na nossa vida. Faz sentido isso que eu estou falando? Todo mundo vendo a minha tela? Eu achei interessante que vocês começaram dizendo o quanto que meditar com regularidade é o mais difícil para vocês. E eu começo também com essa frase: meditar com regularidade pode mudar a sua vida. Eu vou explicar um pouco mais lá para frente, mas já para dar ideia para vocês, todos os estudos científicos que a gente tem com meditação foram feitos com pessoas que estavam meditando regularmente. Diferentes pessoas, diferentes propostas de estudos, eu vou apresentar alguns para vocês, mas, de fato, esse quesito da regularidade, ele é bem importante. E eu queria fazer um convite, né, para vocês olharem um pouco para essa imagem e se imaginar, você com você. Pode ser uma imaginação de olhos fechados ou uma imaginação de olhos abertos. Imagine-se na gestão da sua ansiedade, no controle da sua ansiedade, do estresse, das tensões do cotidiano, sem depender de medicamentos, para aquelas pessoas que estão pensando em tomar medicamentos ou que já tomam, né? Imagina você se relacionar com essas emoções que são um pouco mais difíceis, com essas dores, com esses sofrimentos mentais, de forma pacífica, de forma acolhedora, de forma inteligente. A gente está falando de inteligência emocional aqui. Imagina também você confiante da realização dos desejos mais profundos do seu coração. Eu estou falando de autoconfiança, eu estou falando de amor próprio, eu estou falando de autoestima. E estou falando também de maior energia pessoal para alcançar essa realização de desejos. Então, quando a gente começa a se conectar com a possibilidade, com a esperança, com a confiança, com a fé de realizar os nossos desejos, a gente precisa de energia para fazer o passo a passo, para viver o dia a dia dessa realização de um sonho ou de vários sonhos ao mesmo tempo. Algumas de vocês têm dificuldade de meditar com regularidade, talvez porque se auto-boicotam nesse processo, né? Então, estão fazendo um monte de coisa para os outros e não para si. Estão fazendo um monte de coisa fora de si e não dentro de si. Mas também pode ser uma questão de energia. Talvez eu estou vivendo uma vez eu escutei de uma cliente, eu acordo já com metade da minha energia. Eu não sinto que eu acordo com 100% da minha energia, eu já acordo com metade da minha energia. Passou a primeira parte do dia, eu já estou sem energia. No final do dia, eu já estou esgotada.
Então, se no final do dia você está chegando esgotada, às vezes não é nem porque você está fazendo demais para o outro, ou para fora de você. É porque, de fato, você precisa de mais energia para poder viver o que você deseja viver. E esse é um outro ponto que a gente vai conversar muito hoje, sobre energia pessoal. Vou me apresentar um pouquinho. Então, de forma profissional, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade de Brasília, eu sou especialista em neurociências, em dor psicossomática, em desenvolvimento infantil. Então, tem várias coisas que eu sou. Sou terapeuta, massoterapeuta, mas o que eu achei mais especial de dizer para vocês aqui hoje é que a minha forma de ver o mundo mudou radicalmente depois de começar a meditar. Antes de começar a meditar, eu era muito mais tímida, eu era muito mais limitada na minha forma de acreditar que as coisas poderiam dar certo ou não. Eu era muito menos autoconfiante nas minhas relações, nas minhas apresentações. Eu já tinha uma mediunidade muito aflorada, então, desde pequena, eu, às vezes, escuto o que as pessoas estão pensando, eu, muitas vezes, via luzes ao redor das pessoas, então, esse tipo de coisa aqui, às vezes eu via, não assim claramente, até porque essa pessoa está muito equilibrada energeticamente, mas eu via realmente luzes ali atravessando as pessoas, com muita facilidade eu percebia que emoção aquela pessoa estava sentindo, que emoção aquela pessoa gerava naquela outra pessoa, mesmo elas não tendo se comunicado nada verbalmente. Então, tudo isso que eu quero dizer para vocês, nós temos sabedorias e talentos naturais, e nós temos uma bagagem de dificuldades, de problemas, de questões, de desafios que talvez também sejam naturais, né? Ou que foram criados na nossa infância, mas que a gente também pode encarar como situações que estão ali despertando potenciais de ação dentro da gente. Então, a maioria de nós tem todo esse conjunto de talentos, de facilidades, de habilidades, e também de dificuldades, de desafios, de questões, de problemas. E a gente está andando com tudo isso. E, de alguma forma, a beleza da meditação é que ela nos ajuda a enxergar o que é isso. Sabe? O que eu tenho de facilidade? E o que para mim é difícil? Porque à medida que eu vou percebendo que isso é fácil para mim, eu posso ir caminhando por aqui, e quando aparecer uma dificuldade que eu já sei que para mim é difícil, eu posso, por exemplo, pedir ajuda. Com uma facilidade, eu posso, quem sabe, encontrar professores e professoras no meu caminho. Com uma dificuldade, eu posso, quem sabe, pedir ajuda. Vem como é diferente a forma de me posicionar diante das coisas que estão acontecendo? Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu para mim, na medida que eu comecei a me estabilizar mais emocionalmente, eu fui começando a ver menos esse tipo de luz ao redor das pessoas, porque ver isso demais acabava me arrastando para um mundo que era distante desse. Então, às vezes, eu ficava tão conectada com aquilo que eu estava vendo para além do corpo, que era muito difícil para mim cuidar do meu corpo, e aí eu me alimentava mal. Passava, às vezes, horas sem comer e nem percebia que não tinha comido. Isso não é legal. O meu corpo não está bem quando eu faço esse tipo de ação. Então, para a gente ir andando com energia neste corpo, nesta fala, nesta mente, observando as minhas emoções e também, sim, observando o espiritual, principalmente qual é a forma que eu me conecto com o espiritual. Tem pessoas que eu atendo, por exemplo, que têm o olfato apuradíssimo. Eu não tenho todo esse olfato. Não é a forma que a minha mediunidade se expressa. Tem gente que chega num lugar, sente o cheiro, e a partir do cheiro,
consegue perceber a energia daquele lugar. Olha só que fantástico isso, né? Mas se eu chego no lugar, eu sinto um cheiro, eu não gosto daquele cheiro e aquilo começa a me estressar, a me irritar e de repente eu estou explodindo com todo mundo daquele lugar, não é uma habilidade. Acaba se tornando, entre aspas, uma maldição. Porque se eu não consigo lidar com aquilo que para mim é um talento, eu posso começar a ir quebrando as minhas relações. Eu posso me colocar em situações de perigo, sabe? Então, assim, todas essas habilidades, elas vão se ajustando quando a gente também lida com as nossas dificuldades. Vou falar um pouquinho da agenda de hoje, porque eu acho que é importante vocês saberem da agenda. A gente vai falar de algumas coisas antes de parar para meditar, porque eu quero esquentar vocês para a meditação. Eu quero que a meditação seja bem profunda. E antes disso, vou fazer algumas perguntas, vou escutar vocês um pouco, para realmente ajudar a entender, a vocês se entenderem, o porquê que está tão difícil essa frequência da meditação, por exemplo, que foi uma das questões que vocês trouxeram hoje. Então, vamos começar a falar. Por que tem tanta gente que não consegue? Eu não tenho como não falar de autossabotagem, sabe? Cada vez mais, né, estão saindo mais estudos científicos, entrevistas, pessoas ao nosso redor realmente estão meditando, e a gente está vendo que essas pessoas estão mudando. Mas por que tem gente que ainda não consegue, apesar de querer muito? Autossabotagem, tá? Quando as pessoas dizem assim para mim, eu não tenho tempo. Não estou falando que é o seu caso, tá? Mas é o caso de várias pessoas. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. E aí eu começo a conversar com essa pessoa e descubro que ela passa, em média, 20 minutos no celular, nas redes sociais. Seja no trabalho, seja no momento de descanso dela do trabalho, seja antes de dormir, seja ao acordar. Esses 20 minutos que ela está nas redes sociais, ela poderia estar meditando. É um tempo ótimo para meditar todos os dias, 20 minutos. Não, mas talvez ela fique 5 minutos nas redes sociais durante a manhã, mais 10 minutos no almoço e mais 5 minutos no meio da tarde. De novo, se a gente soma esses minutos, dá 20 minutos. Um tempo ótimo para eu estar meditando. Por que eu estou falando tanto de redes sociais? Porque a gente está mesmo, a maioria de nós, viciado em redes sociais, viciado no WhatsApp, viciado em... Tem algum áudio aberto, Carol? Vê se você consegue ver de quem é, para poder fechar. Luísa, você pode fechar o áudio, por favor? Então, assim, quando a gente fala de gestão de tempo no dia, a gente precisa olhar para a gestão de tempo do nosso dia. E daí, quando a gente olha para a gestão de tempo do nosso dia, às vezes a gente chega à conclusão de que a gente vai para redes sociais e fica ali um tempo X, porque a gente está se sentindo ansiosa. Então, eu tive aquela conversa com meu chefe, com meu colega de trabalho, com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com a minha filha, que me gerou ansiedade. E aí eu não percebo e entro num comportamento automático, que a gente pode dizer que é compulsivo também, de olhar redes sociais, porque daí eu vou olhar um monte de bichinho fofinho e aquilo vai me acalmar. Entende? Então, a ansiedade gera autossabotagem, elas estão andando juntas dentro da gente, tá? O auto-boicote vai ser a mesma coisa aqui do que a autossabotagem. Então, se eu estou percebendo que eu estou me auto-sabotando, é por isso que eu não estou meditando, eu tenho que prestar atenção na ansiedade, tá? Que está dentro de mim. Essa figurinha aqui, eu acho ela também maravilhosa.
porque ela mostra uma das formas que a gente tem de mais drenar nossa energia durante o dia, que é você brigando com você mesma, ou você brigando com você mesmo. Se você está ali pronto para fazer uma apresentação de trabalho, às 10 horas da manhã, você chega às 8 horas da manhã no trabalho. Se de 8 às 10 você está repetidamente falando dentro da sua cabeça que você não vai dar conta, que vai ser péssimo, e a sua ansiedade só subindo, que você tem que revisar 1000 vezes aquilo porque você com certeza esqueceu passar alguma coisa, perfeccionismo, né? Se você está constantemente vivendo essa vida dentro de você, dentro da sua cabeça, você está com ansiedade lá no alto e você está gastando muita energia. Você está se auto-sabotando. Você está gastando muita energia. A nossa mente é como se fosse um computador ligado. Eu estou com o computador ligado, eu mexo ali, estou mexendo na internet, mas tem um monte de memória sendo armazenada no meu computador, e meu computador está gastando energia com essa memória que está armazenada, meu computador está gerando um monte de programas que são necessários para que eu possa usar a internet. Tem um monte de coisa que está acontecendo na nossa mente para além daquilo que a gente está fazendo. Então, uma forma que a gente tem de drenar a nossa energia, de viver com o estresse lá em cima, essa necessidade de controle lá em cima, essa ansiedade lá em cima, é essas brigas internas que existem dentro da gente, tá? Vocês comentaram, algumas de vocês comentaram, eu acabo fazendo um monte de coisa que é diferente do meu autocuidado. Então, essa também é uma das formas que a gente acaba não se priorizando e acaba não parando para meditar. Porque não é fácil meditar, gente, eu vou falar disso mais para frente, no sentido de que quando a gente medita, a gente olha para si. E quantas vezes é tão difícil olhar para si e é muito mais fácil ir arrumar o relógio que está quebrado. É muito mais fácil mandar aquela mensagem para aquela pessoa que já me pediu para não mandar mensagem sobre aquele assunto, mas eu estou ansiosa e eu quero a resposta dela e eu não consigo esperar há uma semana que ela me pediu para me dar uma resposta, então eu vou e mando mensagem, sabe? Então, esses movimentos, fumar, por exemplo, né? Eu atendo algumas pessoas que estão tentando parar de fumar. Se você conseguir começar a observar quando você fuma, ou quando você bebe, ou quando você come demais, a gente está tudo falando da mesma coisa, né? Quando eu chego em casa, às vezes eu moro sozinha. E aí, quando eu chego em casa, é aquela hora que faz eu me lembrar de que eu estou sozinha, ou de que eu terminei um relacionamento recente, ou que alguém muito próximo a mim morreu, né? E aí, no momento que eu entro em contato com esse fato da minha vida de que agora eu estou sozinha, eu vou lá e acendo um cigarro. Eu podia estar parando para meditar? Sim. Mas aí eu vou lá e acendo um cigarro. Entendem? Então, todos esses movimentos são movimentos de autossabotagem. O que está no fundo dessa autossabotagem geralmente é ansiedade. E o que está no fundo da ansiedade é medo. Então, diferentes medos, né, que a gente não está conseguindo perceber, lidar, admitir, assumir, que vão gerando um nível de ansiedade alto, que vai fazendo com que esse tanto de comportamento de autossabotagem aconteça, tá? Acho que deu para ficar bem clara essa relação. Qualquer dúvida podem perguntar pelo chat, que eu vou respondendo vocês. Eu quero mostrar alguns relatos para vocês, porque eu acho que enchem a gente de esperança. A gente percebeu tanto de gente que realmente já experimentou o poder da meditação, né? Então, tem esse depoimento que eu adoro, que é: meu estado normal é de agitação, ansiedade e irritabilidade. Irritabilidade é um sintoma, hoje em dia a gente já vê como um sintoma de ansiedade, assim como a agitação também é sintoma de ansiedade, tá?
Eu tenho sentido muita dor no corpo todo a ponto de não conseguir mais realizar minhas tarefas básicas. Dor no corpo também pode ser sintoma de ansiedade alta. Durante a meditação, quase desapareceu e agora é mínimo. Fiquei calma e a ansiedade foi suspensa. Ou seja, quando a gente medita, a gente chega nesse estado de calma. Quando a gente chega nesse estado de calma, a dor tem uma tendência a diminuir, principalmente se é uma dor psicossomática. Senti meio que uma leve sedação no começo, como se eu estivesse numa semiconsciência, me observando como num sono leve. Olha que perfeito esse depoimento. Me observando, é esse o ponto. Quando a gente medita, a gente vai se observar. Só que a gente vai se observar de um lugar diferente daquela voz que tá falando que a gente está fazendo tudo errado, daquela voz que está falando que a gente nunca vai ser amada, daquela voz que está falando que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz, a gente vai se observar de outro lugar. E aí esse outro lugar pode ser explicado, principalmente no início da meditação, como esse estado de semiconsciência. Por quê? Porque é uma consciência alterada. A gente vai entrar em estado de consciência alterada. Tudo isso que eu estou falando para vocês é científico, tá, gente? Não é papo rarebô, não. É também, né? Mas é científico. Quem já veio em outras aulas minhas já viu todos esses slides. Eu vou falar porque eles são muito poderosos, mas 8 semanas com meditação diárias de 20 minutos. Esse é um estudo de Harvard, diminui a densidade da massa cinzenta. Isso significa que fisicamente o seu cérebro emagreceu na região da amígdala cerebral, região associada ao medo, estresse e ansiedade de todos os participantes. Ela fica mais ou menos nessa região aqui do cérebro, tá? Ou seja, como se você estivesse malhando o seu cérebro, no lugar onde você quer, né? Esse estudo científico também é muito legal, e ele mostra já para a gente o resultado de pessoas que estão meditando, que já estão com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social, pânico, agorafobia. Todos esses transtornos de ansiedades causam muito sofrimento nas pessoas, muito, muito, muito. E o resultado desse estudo científico particularmente foi meditação e medicação, remédio e meditação têm o mesmo poder, têm o mesmo potencial de reduzir sintomas e níveis de ansiedade, de tratar de verdade ansiedade. Isso é muito poderoso, gente. Isso é mostrar para você e para todo mundo, por A mais B, que você tem um potencial de cura dentro de você, à medida que você olha para você, que é igual a tomar um medicamento que veio de fora de você. Jon Kabat-Zinn, eu gosto muito de falar dele, que é um cara que está há 20 anos, 40, aliás, 40 anos, eu acho, já deve ter uns 70 e tantos, estudando meditação, e ele trabalha muito com pessoas que sentem dor, né? Então, ele vai mostrando para a gente o quanto que a meditação também alivia a dor. Isso é algo já sabido amplamente pela ciência, e eu estou falando aqui, quando eu falo de dor, eu falo tanto de dor com fundo emocional, né? Ou seja, aquela dor que você foi no médico, o médico falou, olha, não tem nada de errado com você, você está muito estressado, você está muito ansiosa, é isso que está acontecendo. Então, tanto a gente está falando dessa dor, quanto a gente está falando de outras dores. Quando você vai lá no médico e você tem uma questão biológica que está desenvolvendo uma dor. E aí você começa a meditar e você alivia também essa dor, que tem uma raiz genética, biológica, física, às vezes até um trauma, né? Um trauma no sentido de ter sofrido um acidente de carro, ter sido atropelada. Até esse tipo de dor a meditação diminui. Então, assim, realmente é muito, muito, muito poderoso.
mais alguns depoimentos, e eu vou destacar esse daqui. No processo do tratamento com a harmonização da minha mente, essa foi uma pessoa que ficou fazendo um processo de 3 meses comigo. A visão das minhas coisas e o desaparecimento dos pensamentos negativos, tudo começou a fluir. Eu e meu marido estávamos vendendo o apartamento há uns 2 anos, um apartamento que eles estavam tentando vender. Mas eu tinha muitas dúvidas quanto a valores, tamanho, medo de não conseguir achar algo que pudesse me pagar, enfim. Muitas coisas que não permitiam que a negociação fluísse. No decorrer do processo de terapia, fui ajustando o meu entendimento, descobrindo o que de fato quero. E como que por milagre, em 3 semanas, ela vendeu um apartamento e comprou outro no condomínio que ela queria, no melhor andar para a gente, do jeito que queria. Depois de 2 anos tentando, ela fez um processo comigo de 3 meses e no finalzinho do processo, ela vendeu o apartamento. Esse é o tipo de coisa, é o tipo de relato que mostra para a gente o quanto que as nossas dificuldades internas, as nossas dúvidas, nossos pensamentos, eles de fato vão bloqueando a nossa energia, a nossa capacidade de visualizar uma saída, uma solução, de fazer uma negociação, de acreditar de fato que a realidade que a gente deseja possa ser concretizada. O tratamento que ela fez comigo foi um processo de saúde mental. E ela teve um resultado que ela mesma percebeu que estava diretamente conectado com a mente dela. Então, quando ela foi curando a própria mente, esse foi um dos resultados que ela mais queria ter e, de fato, ela teve. Então, acontece esse tipo de coisa, né? Acontece na nossa vida. Agora eu quero abrir espaço para responder vocês, porque eu quero realmente escutar um pouquinho mais vocês. Não vou me delongar muito aqui, porque senão a gente investe muito tempo e eu quero que seja interessante para todos, principalmente para quem, aliás, também para quem está assistindo gravado. Mas eu quero te perguntar, por que que você não conseguiria meditar com regularidade? Ou por que você não conseguiria meditar? Né? Por que você não consegue? O que está te travando? Eu quero escutar qual que é a sua trava, tá? Vou parar de compartilhar aqui para escutar vocês. Boa noite a quem chegou depois. Vamos lá, gente. Qual que é a sua trava? O que está te dificultando começar a meditar? Pode escrever. Estou vendo que alguém colocou uma mensagem aqui. Pode abrir o áudio e falar, levantar a mão. Gabi, pode falar. Você foi a primeira. Eu acho que a minha dificuldade é uma autossabotagem, né? Mas como existem várias, eu vou falar assim, eu acho que a autossabotagem que está me pegando é essa questão de eu fazer várias coisas que nenhuma delas é sobre me cuidar. Então, tipo assim, da mesma forma que eu não estou conseguindo meditar todos os dias, eu também não estou conseguindo me exercitar todos os dias. Aí eu falo, mas eu não tenho tempo. Sim, eu tenho tempo. Se eu acordasse mais cedo, eu conseguiria. Porque eu nem estou acordando tão cedo assim ultimamente, mesmo assim não estou conseguindo. E aí, quando chega a noite, tipo, já trabalhei, estou cansada. Não, mas agora eu quero descansar do jeito que é confortável para mim. Então, tipo, assistindo uma coisa que me tire da realidade. E aí, mas vou meditar, mas tem muito esforço, tem que abrir a aula, tem que botar não sei o quê, sabe? Fica criando desculpas para não ir fazendo aquilo. E aí eu tô assim, já tem quase um mês. E eu tô percebendo que o meu corpo tá chamando para eu cuidar de alguma coisa. Ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta muito direta. Você acha que seria melhor acordar mais cedo para meditar, por exemplo, ou ir para exercitar, ou você acha que seria melhor você tirar esse tempo da noite para realmente meditar ou fazer exercício? Já pensei nisso e eu ainda não consegui achar uma resposta. É muito difícil, porque, tipo assim, eu fico falando que para mim é muito difícil acordar cedo. Só que acordar de manhã, assim.
Só que à noite eu também não quero abrir mão, porque é como se fosse o único momento do dia que eu posso realmente fazer o que eu quiser. Tipo, o que eu quiser. Porque durante o dia eu já fiz as atividades domésticas, eu já trabalhei, eu já estudei. Então é como se a noite fosse a maior parte do tempo que eu tenho tempo livre. E aí eu não sei se eu abro mão disso ou se eu faço um esforço maior para acordar mais cedo, para dar tempo de meditar e me exercitar. Eu também estou nessa dúvida há umas semanas. Se você meditar, você tem horário antes do almoço? Ou se você só para almoçar quando você está morrendo de fome? Meu almoço depende do horário que eu acordo. Tipo, se dá tempo de eu fazer o almoço de manhã ou não. Se não dá tempo, eu almoço em qualquer horário à tarde. E aí eu sinto que essa questão de não acordar cedo também está afetando nas atividades do dia. Tá. Então, não tem um horário certo do almoço por conta desse negócio de não conseguir acordar cedo. Do que você falou várias vezes, o que eu te sugiro? Você pode partir para a coisa mais difícil, mas que também vai te dar maior proveito, que é acordar cedo. Fazer um esforço mesmo para acordar cedo, colocar despertador, levantar da cama, porque o fato é, também, depois que a gente levanta, deitar de novo e voltar a dormir, é difícil que aconteça, e se você fizer isso uma vez, você vai ver que isso vai acabar contigo, porque depois que a gente acorda, se você volta a dormir, até o seu corpo de fato acordar de novo, você vai perder pelo menos umas 4 horas no seu dia, porque a gente tem ciclos, né, de sono. Então, quando a gente acorda, é bom a gente acordar e fazer as coisas. Então, ou você parte para isso, de fato encarar essa realidade de acordar mais cedo e saber que você vai inventar um monte de desculpa, você não vai querer sair da cama e, tipo, fazer isso religiosamente durante um mês. Ou eu te sugiro você começar a meditar e até fazer exercício, se você quiser, antes do almoço, que daí não fica tão difícil, você pode até tentar os dois. Se você não acorda pela manhã, faz antes do almoço, porque a gente geralmente, a maioria de nós, é muito difícil a gente acordar, rende e só para no final do dia. Tem algum momento do dia que a gente para um pouquinho para dar um respiro, seja, como eu estava falando, seja para ir fumar o cigarro, seja para ir tomar o cafezinho. E aí, nesses momentos de respiro durante o dia, a gente também pode inserir a meditação. Um dos relatos que eu coloquei, é porque eu não li, né, mas foi uma pessoa, talvez vocês tenham lido, que falou de meditar no trabalho. Então, assim, essas possibilidades também existem para a maioria de nós, tá? Deixa eu ler a Cristina. Beleza, Gabi? Ajudei aí um pouco. Vamos fazer um compromisso? Já que você está na turma de meditação, me conta. Escolhe qual dos dois e se compromete comigo. Me diz aí, para depois eu te encher o saco para você me dar um retorno. Eu escolho de manhã, com certeza. Massa, top. Escolhe o mais difícil que vai dar mais resultado. Arrasa, menina. Cristina, acredito que seja porque não me priorizo, não olho para mim, e sim para o que está fora de mim, os outros acaso. Várias de vocês disseram isso, tá, Cristina? Acho que a gente somos um grupo hoje de pessoas que tem muito essa questão. Para quem está vivendo isso, o que eu sugiro? Eu sou virginiana, eu adoro lista. Assim, listas eu acho que me organizam muito, né? Tirar da minha cabeça coisas que eu preciso fazer. E aí faz uma lista de coisas e, tipo, faz uma lista, coisas que eu preciso fazer para minha casa, para o meu trabalho, para os meus relacionamentos, coisas que eu preciso fazer para mim, para o meu autocuidado. E vai olhando para essas listas, por mais que provavelmente, principalmente no início, você tenha muito mais coisa que você precisa fazer para fora, começa a riscar, tipo, pô, hoje, para além de todo o trabalho que eu fiz 3 coisas dessa lista. Ao invés de fazer a 4ª, a 5ª e a 6ª coisa dessa lista e ficar com essa lista toda resolvida, pula para outra lista, sabe? Dá uma olhada nessa lista de autocuidado e faz, porque às vezes a gente tem uma dor muito profunda de que se eu não cuidar do outro, eu não vou ser amada. Eu tenho uma dor muito profunda
de que eu não posso cuidar de mim, porque se eu ficar melhor do que as mulheres da minha família, eu vou me separar das mulheres da minha família, né? Tem essas dinâmicas, assim, que eu estou falando de forma muito inconsciente, às vezes até fica meio grosseiro, mas é porque à medida que vocês forem meditando e olhando, vocês vão começar a descobrir, eu vou falar disso mais na frente, o que está acontecendo dentro de mim que eu realmente não estou conseguindo parar para olhar para mim. Ou parar para fazer o que precisa ser feito. Pode falar, Luziane. Então, eu tenho bastante tempo durante o dia, né, porque eu já estou aposentada, mas, embora eu acorde cedo, eu ponho o relógio para despertar às 6 horas, o relógio toca, eu tomo um remédio para tireoide, e vou ao banheiro e volto para a cama. Não consigo mais levantar e começar a fazer as atividades. Aí volto para a cama, às vezes eu acordo 8h30, 8 horas, não mais que isso. Mas, assim, até eu preparar o café, tomar café, não sei o quê. Assim, a minha vida está muito lenta. Eu sinto que, não sei se é porque eu me aposentei, por causa da idade, não sei, mas, assim, não sei se é o calor, não sei lá. Eu sei que eu estou mais lenta. Tudo que eu faço é mais lento, e coisas que eu sempre dei conta em toda a minha vida, que era cuidar de filho, levar para a escola, buscar na escola, trabalhar, estudar à noite, hoje eu não consigo mais fazer. Então, eu não consigo administrar o meu dia. Eu tenho a responsabilidade comigo de ir à academia, porque eu preciso. Uhum. Então, eu tenho a manhã inteira para cuidar de mim, eu posso dispor da manhã inteira para poder cuidar de mim. Aí, eu mesma faço meu almoço e tal, mas não faço todo dia, né? Querida. E tenho a tarde livre, mas eu não consigo me organizar. Tá. No caso, a gente precisa investigar um pouquinho, porque talvez você está entrando numa nova fase da vida, vivendo uma nova fase da vida, você não é mais aquela mulher que precisava, né, levar filho, cuidar de filho. Eu acho que você já está aposentada, seus filhos também já devem estar mais velhos. Então, Sim, já sou até vovó. já é vovó, ótimo. Então, assim, com certeza, às vezes o que está acontecendo é que você ainda não percebeu que você não é mais aquela super mãe, super mulher, vamos colocar assim, e agora nessa sua outra realidade, quem você é? Porque de repente você é uma pessoa que está fazendo coisas mais lenta, e você quer desfrutar disso, mas eu me pergunto se será que não tem um fundinho de alguns sintomas de tristeza, de melancolia, uma baixa energia no sentido não só de fazer as coisas mais lentamente, mas de estar com pouca motivação para fazer determinadas coisas, porque se tem muito tempo, quem sabe é pouca motivação que está tendo, sabe, assim, e como você destacou bem essa fase de agora e essa fase de antes, a gente vai conversar sobre isso mais na frente, quando eu falar mais sobre meditação, quem sabe tem uma diferença aí de você perceber, tá, eu não sou mais essa Luziane do passado. Quem que é a Luziane de agora? O que essa Luziane quer fazer agora? Como que eu quero fazer agora? Né? E aí a meditação é uma ferramenta poderosíssima para você se conhecer agora, tá? Fez sentido o que eu falei? Sim. Pouca motivação, né, Gabi? Mais alguém quer falar? Senão eu vou passar para frente, porque tem muita coisa ainda para acontecer hoje à noite. Eu quero, Gabi. Pode falar, Carol. Eu percebo, eu também, né? Necessito de fazer atividade física, não estou conseguindo encaixar na rotina. Um pouco parecido com o que a Gabi falou também, e a Luziane também trouxe essa questão da desmotivação. Muitas vezes eu me sinto desmotivada para fazer algo, e aí eu coloco outras prioridades, né? Mas eu percebo que eu consigo fazer quando eu coloco aquilo como uma obrigação, sabe? Quando eu falo, não, eu preciso ir no yoga na segunda-feira. Então, eu encaixo aquilo na minha agenda como uma obrigação, vou fazer, como trabalhar, como levar a filha na escola, e aí eu consigo fazer. E também,
quando eu já saio de casa, eu sinto mais facilidade de fazer esse tipo de atividade, assim. Então, eu tenho que levar minha filha na escola, segunda-feira de manhãzinha. Sair, já consigo ir para o yoga direto. Agora, se eu estou em casa, ou se eu preciso resolver alguma coisa em casa, eu não consigo encaixar na minha rotina nada, essa motivação não vem, sabe? E eu também, só uma última observação, eu percebo que quando tem pessoas envolvidas, eu tenho mais facilidade de ir, de participar. Acho que aquela coisa de estar em grupo, de ter as pessoas também fazendo, isso tem me dado uma motivação. Então, agora a yoga está de férias, aí eu tenho que fazer em casa os exercícios básicos. Eu, sozinha, não tenho essa motivação de fazer, mesmo mantendo o horário, mantendo tudo, eu não tenho essa motivação de fazer sozinha. Aí eu acho que a meditação passa um pouco por isso também, porque como sou eu, comigo mesmo, com os meus pensamentos, aí o fato de estar só não me gera essa vontade. Tá, então tem uma dor, uma dificuldade aí em estar só e fazer algo para si, dar uma aprofundada nesse autoconhecimento, né? Isso é alguma coisa que a gente precisaria mergulhar um pouco mais, mas eu vou te dar uma ferramenta que eu tenho usado, tenho passado por algumas pessoas, que é o 54321 da Mel Robbins, né? Ela é hoje em dia uma das palestrantes motivacionais mais bem pagas do mundo, mais maravilhosas. E por quê? Porque ela usa técnicas muito simples, que dão muito certo e que fazem as pessoas se mexer, né? Ela sempre fala assim, até motivação, eu uso muito essa palavra com vocês, porque eu sei que vocês entendem essa palavra, mas hoje em dia a gente está usando cada vez menos a palavra motivação, tá? Por quê? Porque a gente percebe que palavras como engajamento é mais real, a gente entender, a gente simplesmente se colocar em ação do que a gente esperar cultivar uma motivação. Não sei se eu estou fazendo claro, mas deixa eu falar da técnica, é o seguinte, o que a Mel Robbins sempre fala? Cara, passou uma intuição na sua cabeça, tipo, eu tenho que conversar com aquela pessoa, ou tá na hora de meditar, agora eu podia parar para meditar? Aquilo que você acaba deixando passar, engolindo e fazendo outra coisa, sabe? Quando passa aquele pensamento que, se você escutasse, você iria fazer o que é bom para você, a ideia é que você observe esse pensamento e conte. 5, 4, 3, 2, 1. E vá fazer. Quando a gente conta de trás para frente, o nosso cérebro dá um bug, tipo, sabe? Porque se a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tipo, ele vai. Se você simplesmente veio, vou meditar agora, mas eu tô com fome, mas eu tenho que fazer o que vou comer, mas na verdade eu vou ligar para tal lugar, mas não, eu vou ler aquela mensagem antes, me perdi no Instagram. O que você precisa, às vezes, é parar esse fluxo de pensamentos. E aí uma forma que de fato dá certo é a gente contar de trás para frente. Parece bem besta, né? Mas é isso, às vezes as coisas bestas que realmente nos dão esse sacode. Porque quando você conta, ou começa do 10, né? Você contou e não foi fazer, vai do 10, 10, 9, 8. Quando você chegar no 1, você vai ter um momento de respiro. Você vai ter um momento que você vai, de novo, tá, o que eu vou fazer agora? Aí você vai e faz. Recomendo, tem uma galera aí que está conseguindo, na verdade, se você entrar nas redes sociais dela, você vai ver que tem muita gente agradecendo muito a ela por esse tipo de técnica. Então, assim, façam, tentem. É algo que pode ajudar vocês, porque, assim, quando você fala assim, quando eu estou em determinado lugar, eu me perco, que foi um pouco a fala da Luziane também, o que a gente precisa? A gente precisa de dar uma contenção para vocês, um limite para vocês, que quando a gente está perdida, eu não sei nem onde é que eu estou, não sei onde é que eu começo, onde é que eu termino. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um limite, né? Eu preciso de alguém que me segure, eu preciso de alguém que fale, e aí isso é você fazer com você. Na verdade, é o inconsciente que está entrando aí a toda, e você entra no automático. Então, você precisa de algum recurso que te tire
desse lugar totalmente inconsciente. Essa técnica pode ser bem joia, tá? Janine, Obrigada. eu vou deixar você falar. De nada, Carol. E aí depois a gente segue. Diga lá, Janine. Isso. Eu não Pode queria falar. demorar muito, não. Eu percebo que eu tenho um diálogo interno, assim, que negativo e que me atrapalha a fazer algumas coisas, e inclusive meditar às vezes, que também passa por um perfeccionismo, mas, assim, não é só perfeccionismo. Eu passei por um processo, assim, de 5 anos, que eu fechei os olhos para minha casa e eu virei, assim, fiquei num caos na minha casa. E agora que eu estou saindo desse processo, e assim, tem muita coisa para organizar, muita coisa para fazer. Então, como eu sei que as coisas não estão no lugar, parece que eu não me sinto autorizada a sentar e meditar, porque eu sempre tenho algo a fazer. Então, eu nesse momento eu estou saindo de um processo de fibromialgia, de muita dor e dor emocional também, e com a meditação, com ajuda, e eu percebo que eu preciso de autonomia, assim, ter a autonomia de fazer sozinha, que eu não precise de uma pessoa do meu lado para fazer comigo, que é muito bom ter alguém do lado para fazer, mas eu preciso ter autonomia para poder me cuidar, né? Que eu não dependa de uma outra pessoa, de um terceiro ou de uma terceira pessoa, para eu conseguir fazer esse autocuidado, né? Que é a meditação. Então, é mais, eu não sei se. Eu acho que eu estou enxergando o que é, e eu vejo que eu preciso de decisão. Assim, é decidir, priorizar. Não adianta eu. Tudo vai ter sempre muita coisa para fazer. Então, eu acho que eu percebo que até para cada um de nós a gente não prioriza, no caso, a meditação. Eu acho que é como escovar o dente, é como tomar banho. A gente precisa ter esse autocuidado de parar, entrar, cuidar da gente, né, da nossa mente. Sim. Então, é isso. Parabéns por estar saindo desse processo, como você comentou, sabe, Janine? Acho que a gente também tem que comemorar as nossas vitórias, né? Às vezes a gente também é muito dura com a gente, então, comemore que você está saindo desse processo. Acho que tem também aí um movimento de você ir percebendo quem que era aquela Janine que deixou a casa descuidada durante 5 anos e que, quem sabe, ela pode balancear com essa Janine que quer o tempo todo agora arrumar a casa. Talvez essa Janine de agora esteja com medo de que se ela fica sem arrumar a casa um dia, ela já cai nesse lugar, né? Então, talvez você só precise se lembrar que você não é mais ela. Tudo isso eu estou falando, gente, porque passado, presente e futuro é o que vai vir na hora que a gente estiver meditando. Então, esse tipo de relação que você já está fazendo é bem importante, Janine. É aí que as mudanças vão acontecendo. Eu vou falar bastante do que você trouxe agora, então não vou falar diretamente, assim, mas eu acho que para você o primeiro passo seria comemorar muito o lugar onde você está. Tá? Fran, vou dar a voz para ti, que a Fran também é professora de meditação, então quem sabe ela tem alguma coisa a trazer para enriquecer aqui a nossa noite. Eu me motivei a falar quando a Janine falou ela deixou a casa, mas ela foi cuidar da outra casa. E aqui quem está falando é uma pessoa que tinha pressão a 22/18, tomando remédio, altos remédios e tomando hormônio e não sei o quê. E há 13 anos que eu medito, hoje não tomo mais nenhum remédio. E não vou dizer que eu tenho autonomia, não. Eu medito 2, 3 horas, mas às vezes eu preciso de alguém para meditar comigo, eu preciso de compartilhar, eu preciso estar junto. É um aprendizado constante para você, Janine, e para todos. Mas é isso, essa casa aqui é mais importante. Depois que essa for se equilibrando, em volta tudo vai se equilibrando. Só isso. Obrigada, Gabi. Obrigada, Fran. Então vamos lá, gente, que agora a gente vai ainda mais profundamente nesse caminho da meditação. Opa.
Deixa eu só achar aqui o local onde a gente parou. Pronto. Eu espero que também as respostas que eu tenha dado sirvam para várias de vocês. Eu acho que é sempre bom também a gente escutar outras pessoas, né? Às vezes aquilo que a gente nem está pensando super encaixa, e outra pessoa fala, e a gente consegue realmente refletir um pouco além do que a gente estava pensando. 3 passos que você tem que fazer para a meditação dar certo, né? Certo e errado também é um pouco questionável, mas para vocês entenderem que vocês estão indo no caminho certo aí. Admitir o estranho familiar e aceitar o desconhecido. Então, vou falar um pouco mais sobre esse lugar de perceber onde é que a gente está, onde que a gente está entrando, aceitar que a gente não sabe o que a gente vai virar depois desse processo, então a gente tem que aceitar esse desconhecido, e ao mesmo tempo, a gente só chega nesse desconhecido, nesse lugar para voar e ser linda, maravilhosa, o lindo, maravilhoso, quando a gente consegue usar todas as nossas partes. Eu não sei se vocês já viram o processo da borboleta, né, da lagarta se transformando em borboleta, mas assim, toda a gosma dela, toda aquela parte interna dela que vira a borboleta, sabe? É tudo, ela aproveita tudo que está dentro dela. Isso que eu estou chamando de estranho familiar, e vocês vão entender o porquê. Como pensamos, agimos e sentimos se torna a nossa personalidade, que se torna a nossa realidade pessoal. Portanto, se a gente quer criar uma nova realidade pessoal, a gente precisa e a gente vai criar uma nova personalidade. Isso é muito profundo, porque a maioria de vocês acha que eu sempre fui assim, ou que vai ser sempre assim, ou que essa relação vai ser sempre assim, ou comigo as coisas são sempre assim. Precisamos nos dar conta de tudo que temos pensado ao longo dos anos e mudando esses pensamentos. Nos tornar conscientes dos nossos hábitos e comportamentos inconscientes e modificá-los. Observar o que a gente diz e como a gente fala. Avaliar as emoções que nos mantêm conectados com o nosso passado e decidir se essas emoções pertencem em algum lugar do futuro. Eu estou falando, quando eu escrevo isso, eu estou falando sobre o estranho familiar. O estranho familiar é uma das formas de traduzir um conceito do Freud, onde ele fala que tantas vezes a gente em terapia, ou na psicanálise, né, a gente entra em contato com alguma coisa que é estranha dentro da gente, mas que é muito familiar. Alguma coisa, alguma forma de pensar, algum sentimento que a gente acha que a gente já conhece, ao mesmo tempo que a gente estranha aquilo. Quando a gente chega nesses lugares, a gente vai se aproximando do que é inconsciente. Então, quando eu estou falando de autossabotagem, ou como a Carol falou, por exemplo, eu percebo que quando eu saio de casa, eu consigo fazer as coisas, né? Eu consigo me organizar. Mas quando eu entro dentro de casa, é uma ótima metáfora para dizer, quando eu entro dentro da minha cabeça, quando eu entro dentro das minhas emoções, e quando eu estou sozinha, eu sei que ninguém está me observando, eu entro num lugar onde eu não sei mais onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, quem sou eu não consigo mais escolher. Quando a gente perde essa capacidade, que tantos vocês falaram, de escolha e realização, porque às vezes o primeiro passo é uma escolha, mas colado com o passo da escolha tem que ser a realização, né? Então, se para mim está difícil fazer essa escolha e realizar essa escolha, é porque o inconsciente está dominando a gente, né? E aí, nesse lugar, é que vem esse monte de pensamento que a gente nem está percebendo que a gente pensa, vem esse monte de falas que estão lá desde a nossa infância cultivados na nossa mente, do tipo, uma vez eu atendi muito tempo uma pessoa que ela tinha muita dificuldade de relaxar, ela tinha ansiedade generalizada.
E ela era uma excelente mãe, excelente profissional, excelente em tudo que ela fazia. Tinha um nível de ansiedade constante. Ela não chegava a surtar, que é bem característico da ansiedade generalizada. São pessoas que não surtam, né? Elas não vão, de repente, entre aspas, né, dar uma enlouquecida, assim. Mas elas estão sempre nesse lugar do controle, de que tudo tem que sair perfeito. Então, elas estão sempre com uma agitação interna muito alta, e isso vai corroendo a pessoa por dentro, tá? É horrível a ansiedade generalizada. E aí a gente, em determinado momento, recuperou que a mãe dela, muitas vezes na infância dela, falava para ela: você é muito relaxada, menina. Quando ela realmente estava relaxando. Claro, tinham várias outras complexidades nessa infância, na vida, tinha várias outras coisas acontecendo dentro dela, mas quando a gente chegou nessa frase de que você é muito relaxada, e ser muito relaxada é ruim, se você for muito relaxada, eu não vou te amar, eu não quero saber de você, eu não quero saber de menina relaxada, ela começou a entender por que que para ela era tão importante não relaxar, entende? Para ela era muito importante não relaxar, porque se ela relaxasse, ela perdia o amor daquela mãe. Então, esse tipo de coisa está acontecendo dentro da gente. E no processo de meditação, a gente vai descobrindo por que é tão difícil olhar para a gente. Não é só porque é difícil cuidar da gente, é porque tem um monte de coisa acontecendo na nossa cabeça que a gente está com medo de olhar, né? E a meditação é uma forma, na verdade, gentil de olhar para a gente, muito gentil. Muito gentil, você com você mesmo, parar para olhar para todos esses programas que estão aqui dentro da sua mente, através da respiração profunda, de olhos fechados e observando. É uma forma gentil de cuidar de você, sabe? A partir do momento que conseguimos nos observar e escolher fazer uma mudança, estamos desprogramando a realidade atual e criando uma nova realidade baseada em novos pensamentos, escolhas e emoções que formarão uma nova personalidade. Então, aquilo que eu comentei com vocês, né? Às vezes a gente precisa desprogramar umas coisas antigas e perceber que a gente, de fato, não é mais essa pessoa de antigamente. E aí, muito naturalmente, a gente vai percebendo quem é essa pessoa que está aqui agora. Por que a meditação tem que ser todo dia, gente? Porque todo dia você acorda uma pessoa diferente. Todo dia. Se você está achando que tudo acontece exatamente igual no seu dia, as pessoas têm essas falas, né? Ai, a minha vida está tudo igual, um dia igual ao outro, não tem nada diferente. Cara, se você acha que não tem nada diferente no seu dia, é porque você, dentro de você, está vivendo tão num lugar do passado que você não consegue enxergar o novo que acontece todos os dias, porque o novo acontece todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Você é que não está conseguindo enxergar as possibilidades que você tem de ser uma nova pessoa, tá? A palavra meditação significa familiarizar-se com. Comece a meditar e familiarizar-se com os pensamentos limitantes inconscientes que passam desapercebidos pela sua mente analítica e programam o seu sistema nervoso a criar a mesma realidade, que é uma realidade de eu não consigo, é muito difícil, eu estou muito cansada, eu nunca vou mudar, ninguém me ama, coisas do tipo, né? Frases do tipo, tá? Mais um passo que você tem que cultivar para poder dar certo esse movimento de autoconhecimento. Libertar a curiosidade da sua criança interior, ou ativar a curiosidade da sua criança interior. Todos nós temos um nível de curiosidade. Talvez você tenha sido muito reprimida, podada quando criança, né, com a sua curiosidade. Não é para você, menina, essas coisas. Sai daqui, não é para você ficar mexendo nesse negócio. Você não sabe fazer isso. A curiosidade, ela é tão natural da criança
que, na verdade, quando a gente estuda desenvolvimento infantil, de 0 a 3 anos de idade é a época da sua vida que você mais absorve novas informações. Por quê? Uma criança de até os 3 anos, ela está fascinada em como que é começar a andar, em como que é andar naquela grama que ela está pisando agora, não é em grama no geral. Ela nem tem esse conceito de geral, ela está no momento presente. Então, ela está conectada com o momento presente para descobrir, porque ela tem curiosidade, muito instintivamente, de ver o que está acontecendo aqui agora, sabe? Então, assim, essa curiosidade vai te ajudar a ir entendendo o que está acontecendo dentro de você. E aí eu trouxe essa figura, o Joe Dispenza, que é um estudioso da meditação que eu tenho acompanhado bastante, ele tem resultados fenomenais, assim. Qualquer um pode ler os livros dele, são todos best-seller, porque o cara realmente está desenvolvendo todo um potencial de cura através da meditação que ele desenvolveu com ele e com várias outras pessoas, de, por exemplo, pessoas, de fato, tendo remissão total de sintomas de câncer, ou seja, cura de câncer, através da meditação. De pessoas que tinham, esses dias eu li um caso de um cliente dele, sabe aquelas pessoas que que mancam, né, mas que mancam, assim, de verdade, então, uma perna de verdade muito menor do que a outra. Simplesmente o corpo das pessoas se ajustando, coisas que são inimagináveis, até, sabe, cientificamente, acontecendo depois de retiros de meditação com ele, tá? E aí, o que ele vai dizer pra gente? Lembra que eu mostrei aquela imagem para vocês lá no início, daquela pessoa, aquela mulher sentada, com todas as 7 cores aqui do arco-íris passando por ela? Pois é. A gente tem todo esse conhecimento esotérico que falam dos 7 chakras, né? E aí eu acho muito legal, porque o Joe Dispenza, ele vai falar que os centros de energia, eles são centros de informação no nosso corpo. O nosso corpo guarda memória, certo? Então, é por isso que, por exemplo, pessoas que às vezes perdem uma perna, começam a sentir dor naquela perna que elas perderam, que a gente chama dor de membro fantasma. Por quê? Porque tem uma relação que existe com o nosso corpo, que ela é muito real, de fato. Ela é muito presente, de fato, tá? Então, quando a gente vai observar, o que a gente chama, muitas vezes, no mundo esotérico de primeiro chakra, está relacionado com as glândulas sexuais. E não à toa, é nessa região do nosso corpo que fica o nosso sistema reprodutor, né? E aqui, nessas glândulas sexuais, a gente vai secretar testosterona, produzir estrógeno, progesterona. No segundo chakra, que a gente também pode chamar de plexo superior, é onde fica essa região de glândulas digestivas, pancreáticas, que tem tudo a ver com insulina. No terceiro, tem as glândulas adrenais, que secretam cortisol, adrenalina, dopamina. Lá no quarto, a gente tem um coração por aqui, mas o que a gente tem bem no centro do nosso peito, que é até um pouquinho mais para cima do que essa imagem está mostrando, é a glândula timo. A glândula timo que cuida, que faz a gestão do nosso sistema imunológico. Essas glândulas são partes reais do nosso corpo. Isso é biologia. Então, observa como o nosso corpo tem uma organização que mostra para a gente que diferentes partes do corpo estão conectadas com diferentes hormônios que vão gerar na gente, esses diferentes hormônios, diferentes emoções. É por isso que quando a gente está com alguma questão hormonal, ou a gente está com alguma alteração do humor muito intensa, a gente vai no médico, ele vai olhar para os nossos hormônios, ele vai nos pedir um exame hormonal, porque está tudo entrelaçado.
Agora, lembra que eu falei para vocês resultados de como a meditação afeta o nosso corpo, tanto quanto medicamentos? Pois é, se a gente começa a observar o nosso corpo dentro da meditação, observando as nossas glândulas, que a gente também poderia falar, observando os nossos chakras, os centros de informação e energia do nosso corpo, como que eles funcionam, como que eles estão funcionando agora, a gente vai sim entrando num processo de autocura. Isso é o que a gente já está descobrindo cientificamente, tá? E aí o Joe Dispenza tem essa frase que eu acho magnífica, que é: mude a sua energia, mude a sua vida. E é por isso que eu respondi a uma de vocês falando, a gente tem que dar uma olhada para essa gestão de energia do nosso dia, tá? A gente tem que... Aí, o que eu estou falando de energia? Motivação, eu estou falando de energia? Estou. Cansaço, estou falando de energia? Estou falando de falta de energia? Estou. Mas quando eu falo de alguém, por exemplo, uma coisa que eu já vivi, eu tenho tanta, eu já tive, né? Tanta raiva reprimida que as pessoas estavam olhando para mim, elas estavam achando que eu estava extremamente calma, mas dentro de mim eu estava com tanta raiva reprimida, que eu comecei a gerar uma gastrite, tá? Comecei a gerar uma gastrite. Olha aqui a gastrite. Olha o nível de cortisol dessa gastrite, tá? Desse estresse de ficar tendo que reprimir uma emoção. Por quê? Eu tinha muito forte de que eu tinha que ser boazinha, eu tinha que ser calma. Isso foi incentivado na minha personalidade demais. Quanto mais calma, quanto mais boazinha eu fosse, mais coisas eu ganhava. Então, eu fui ajustando a minha personalidade para chegar nesse lugar. Mas isso teve um custo muito alto para mim, que foi um custo da minha raiva. E o custo da raiva é o custo da gente não colocar limites. É o custo da gente ser o tempo todo abusada, porque a gente não consegue colocar limites. É um custo muito alto, não vale a pena. Não vale a pena nenhuma das emoções, a gente sempre tem que ter elas em equilíbrio. Se fosse excesso de raiva e pouca tristeza, também não valeria a pena. A tristeza nos coloca num movimento introspectivo. Se a gente também é aquela pessoa que explode o tempo todo, que machuca os outros o tempo todo, também não vai ser bom para as nossas relações, a gente também vai ter perdas. Então, as emoções, elas sempre têm um equilíbrio, né? A gente tem que saber gerir elas dentro da nossa vida, tá? E aí, o Joe Dispenza traz esse outro gráfico que eu achei muito legal também. Por quê? Eu quero só explicar a vocês, eu trouxe essa imagem, porque quando eu comecei a fazer essa meditação dele que eu comentei com vocês lá no grupo, eu comecei a perceber que realmente esses primeiros chakras, eles guardam uma energia mais densa. Então, quando eu comecei a meditar, observando esses chakras e fazendo uma meditação específica que ele traz para a gente levantar a energia desses chakras, todos, na verdade, né? Mas a gente começa de baixo para cima, porque a energia tem que ir para cima. Era quase como se eu entrasse num pesadelo, observando esses primeiros chakras, sabe? Assim, era muito difícil elevar a energia dos primeiros chakras. Hoje em dia já está sendo cada vez mais fácil e prazeroso. Mas esses primeiros chakras, muitas vezes, eles estão relacionados a tudo isso aqui, ó. Então, é por isso que muitas vezes, quando eu estou com ansiedade lá no alto, porque eu estou tentando controlar coisas que são incontroláveis na minha vida, num perfeccionismo sem fim, de repente o meu intestino está preso e eu fico uma semana sem fazer cocô. Conheço gente que já ficou 2 semanas sem fazer cocô. Dá uma dor você ficar com o intestino preso durante muito tempo. Porque está tudo relacionado, entende? Se eu estou sentindo muita culpa, né, que é um outro lugar que a gente entra muito facilmente. Nossa, eu estou me sentindo muito culpada por aquilo que eu falei naquele dia para aquela pessoa, ou aquilo que eu falei há 10 anos, há 20 anos, há 40 anos. A gente tem uma dessas histórias, viu, no nosso inconsciente. É por isso que a gente não quer sentar e meditar,
Porque quando a gente olha, que a gente vê que a gente está há 40 anos cultivando uma história, ou há 20 anos, uma história que nos faz mal, é difícil, mas se a gente faz isso na meditação é bem mais fácil, vou ser bem honesta com vocês, porque a gente faz isso através da respiração profunda. Então, eu estou carregando essa culpa, e aí eu começo a gerar uma doença autoimune, sabe? Essas coisas acontecem, gente. Essas coisas estão acontecendo paralelamente na gente. Então, assim, à medida que a gente vai, essa é a proposta de Joe Dispenza, né? Que é a proposta que eu tenho feito, que tem me feito muito bem. À medida que a gente vai trabalhando energeticamente esses centros de informação do nosso corpo, de fato, a gente vai ganhando mais energia, mais disposição. E aí a meditação do final vai ser essa meditação que ele sugere. Por último, o último passo que eu quero falar para vocês hoje. Respirar profundamente. Então, é importante ter a coluna reta quando a gente vai meditar? É importante. Mas eu posso ficar com a minha coluna reta em pé. Eu posso meditar em pé. Andando, caminhando. Eu posso ficar com a minha coluna reta deitada. Sim, eu posso meditar deitada. Dormir não é meditar, tá? Mas eu posso meditar deitado, se eu quiser. Sentado, com a coluna reta. Por quê? Porque se você tiver todo torto, toda torta, você não vai estar respirando profundamente. Esse é um dos porquês. Tem vários outros, porque tem muita energia que passa pela nossa coluna. Mas esse é um porquê muito básico. Então, se você está respirando profundamente de verdade, na verdade, a sua coluna já vai se ajeitando por si só. Você vai perceber esse movimento acontecendo, tá? Inspirar e expirar corretamente acalma. É um antídoto contra o estresse e a ansiedade, além de aliviar os sintomas da depressão. A respiração profunda e consciente, com o aumento da entrada de oxigênio no organismo, garante um corpo energizado e a cabeça mais relaxada. Vem como eu estou o tempo todo falando de energia. Se eu entro em contato com algo que me traz muita vergonha, muita vergonha, e aí, muito naturalmente, eu começo a sentir toda aquela vergonha na meditação, mas se eu estou respirando profundamente, a vergonha não vai virar ansiedade e estresse. E a respiração profunda vai me fazer ser capaz de me acalmar, entrando em contato com aquela memória de vergonha. Se eu consigo entrar em contato com a memória que faz com que eu sinta vergonha, mas de um ponto da respiração profunda, o meu corpo vai entender que aquilo não me causa mais vergonha. Ou que aquilo não me causa mais tanta vergonha. E aí, de repente, eu não tenho mais vergonha de usar uma saia curta. Eu não tenho mais vergonha de mostrar minha barriga. Eu não tenho mais vergonha de usar a roupa que eu quero, mesmo achando que não sei quem vai falar não sei o que lá. Eu não tenho mais vergonha de fazer uma apresentação em público. Porque o meu corpo, que é a parte mais densa de mim, está recebendo outra informação. Eu estou dando outra informação para ele guardar. Entende como é o processo da meditação? A respiração pode alterar nossa frequência cardíaca. A Fran falou aí, né, de diminuição de pressão arterial. Isso também a gente já tem muito estudo científico confirmando esse efeito da meditação. Reduzir a sensação de dor, como eu já falei para vocês, e até mesmo alterar a química do cérebro para se tornar a mente mais aguçada. O que ele quer dizer aqui com mente mais aguçada? Quando a gente está num estado meditativo, e aí a respiração também vai ajudar a gente a entrar nesse estado meditativo, o nosso cérebro entra num estado de relaxamento. Um pouquinho de neurociências aqui. A depender de como a gente esteja, ou seja, se eu tiver com medo, o meu cérebro não está num estado de relaxamento, então ele vai ativar uma área diferente da região do meu cérebro. Se eu estou num estado de relaxado,
essa área do medo, ela vai ser desativada ou ela vai ser minimamente ativada, e aí o restante do cérebro é como se o cérebro fosse capaz de fazer novas conexões. Então, de repente, um neurônio que está aqui nunca tinha se conectado com o neurônio que está aqui. E aí, num estado de relaxamento, eles conseguem se conectar. Por isso que a gente fala, isso é neurociências também. O cérebro criativo é o cérebro estado de relaxamento. Criatividade, para além da gente criar arte no mundo, que é ótimo, é criar novas soluções. Aquela frase que eu coloquei para vocês no grupo. Penso 99 vezes e nada descubro. Eis que entro em profundo silêncio e a solução surge. É uma frase do Einstein. Quando é bom, é importante a gente fazer análises, se debruçar sobre os assuntos, mas tem que ter um momento que a gente entra no estado de relaxamento. Senão, a gente vai só entrando numa roda viva, ficando cada vez mais estressada e a nossa energia vai diminuindo e a gente não consegue criar uma nova solução. Como começar? Existem diferentes formas de começar a meditar, tá? Mas eu faço o convite para vocês. Eu estou com um grupo, a gente está meditando 2 vezes por semana, mas eu estou sempre instigando vocês a estar meditando diariamente, fazendo diferentes propostas. Por quê? Porque em grupo é mais fácil. Com uma professora é mais fácil. Eu, hoje em dia, não tenho mais um professor de meditação que me acompanha constantemente, mas eu faço retiros, de vez em quando, eu também busco essas pessoas que me ajudam. E, por exemplo, eu estou fazendo exercício físico com uma professora e um professor excelentes. Até quem quiser recomendações, fica aqui no Cruzeiro, para quem mora em Brasília. Estou adorando. Para mim, faz toda a diferença eu ir até aquele grupo de professoras e até aquele grupo de pessoas que estão querendo a mesma coisa que eu estou querendo. E aí, esse é o convite que eu te faço. É R$50 por mês para realmente deixar fácil para você, tá? E se você já está num ponto de realmente querer realizar um sonho pessoal, vem comigo para esse programa que eu estou chamando Mude a Sua Energia, Mude a Sua Vida. Eu quero fazer com você essa meditação do Joe Dispenza. Na verdade, eu quero te entregar essa meditação que ela tem um modus operandi de como fazer, que eu vou dar aqui para vocês, tá, gente? Não tem nada de conhecimento, fórmula mágica, que eu só vou dar se entrar no curso, não tem nada disso. Você pode comprar o livro de Joe Dispenza e ler. E eu vou dizer para vocês como funciona. Mas a questão é, isso, repetidas vezes, vai te dar mais energia. Com meditações personalizadas, isso são meditações que eu vou gravar para você. Por quê? Porque tem alguns pontos de autossabotagem que se a gente vai e desengancha aquele ponto, você pode ir deslanchando mais rapidamente. Acesso ao grupo de meditação por 6 meses, aquele que eu falei ali no slide anterior. Acesso direcionado à minha plataforma online, eu tenho vários cursos online pagos. E 10 sessões individuais psicoterapêuticas comigo. Por quê, gente? A verdade é que existem algumas coisas que a gente entra em contato na meditação que nos causam dor, né? Que fazem com que a gente lembre, ou às vezes a gente nem lembra, mas que despertam uma forma de ser que você precisa entender que parte sua é aquela. Você precisa acolher que parte sua é aquela. Para você realmente ir deslanchando aí no autoconhecimento, nessa autocura, nessa capacidade de ir mudando a sua vida através da mudança interna. Foi esse programa que aquela pessoa que eu comentei lá no início entrou, quando ela fala que ela mudou os pensamentos negativos dela e chegou num lugar de realizar o sonho de ver, não só vender o apartamento que ela estava 2 anos tentando,
como comprar um apartamento no lugar que ela queria, no andar que ela queria, tá? Então, se você estiver preparada para isso, venha. E aí, eu estou fazendo por esse valor de 3 mil, algo que vai durar 3 ou 4 meses, essa jornada com vocês. Eu vou estar acompanhando vocês por 3 ou 4 meses. É individual, não é em grupo. Eu, se fosse vocês, aproveitava, porque realmente está num valor muito, muito, muito bacana, porque eu quero estar acompanhando vocês, eu quero ver esse tipo de resultado que aquela minha cliente teve, que realmente é o meu propósito de vida, né? Então, me deixa muito feliz também pegar na mão de vocês e chegar nesse lugar. Eu vou abrir um espaço para algumas dúvidas, porque eu acho importante, talvez vocês estejam pairando aí com perguntas. E depois a gente vai meditar, para depois da meditação também a gente já ir se despedindo. E quero dizer para vocês que quem quiser me mandar mensagem, perguntar um pouco mais sobre como funciona o grupo de meditação, sobre como funciona esse programa, para diminuir a tua autossabotagem, para ampliar a sua capacidade de realização na vida, fala comigo, me manda mensagem, a gente vai conversando, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui para escutar vocês. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Agora que já escreveram. Cássia, diabetes. Qual a emoção associada? A gente precisaria ver no seu caso. Eu não estou dando, não é que isso tá associado com aquilo. A gente sempre tem que ver pessoa a pessoa, caso a caso, tá bom? Mas a diabetes é uma dessas doenças que a gente já sabe que também está muito relacionado com o emocional. Quando eu falo a gente, eu estou falando de todo mundo que está na área de saúde, tá? Então, se você quiser conversar um pouco mais, Cássia, depois a gente pode conversar sobre isso. Vamos lá, vamos meditar agora. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente parte para a meditação. Então, vamos lá. Encontrem uma posição confortável. Quem quiser apagar a luz ou reduzir a luz, fica à vontade. Pode ser importante para você, pode ser que fique um pouco mais fácil para você meditar. Sempre nessa tentativa da coluna mais reta. Se você está sentindo muita dor, tudo bem. Ajusta aí, coloca uma almofadinha. É mais importante, nesse momento, você relaxar do que você ficar com a coluna reta, tá? Vamos respirar profundamente, soltar o corpo. Inspira. Convite para respiração profunda é constante. A respiração é a professora da mente. É com a respiração que você vai conseguir ordenar a sua mente, coordenar a sua mente, direcionar a sua mente. Então, vamos fazer esse movimento de soltar o ar. Solta, 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 solta. E quando você esvaziar todo o peito, naturalmente você inspira profundamente. E enche o seu peito, a sua barriga de ar. Leva a tua respiração profunda. Sente o seu corpo se enchendo, sente o seu corpo se esvaziando de ar.
Esse movimento é muito importante. Então, respira. Relaxa. Respira. Relaxa. E respirando profundamente, leva a tua atenção na base do seu corpo, na região dos seus órgãos sexuais. E observa como é essa parte do seu corpo. Se ela é quente ou fria. Leva a sua atenção e sente essa parte do seu corpo. Respira e observa, se for possível, quais pensamentos vêm até a sua mente. De observar a sua pelvis, as suas nádegas, o seu útero, respira profundamente, observa essa região do seu corpo por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Por dentro. Respira por fora. E agora eu te convido a sentir alegria. Veja se você consegue entrar em contato com a alegria de viver. Lembre de momentos alegres, se for mais fácil. Ou talvez simplesmente agradeça por você estar aqui agora, realizando essa meditação. Sinta a alegria. Respira. E sente. Lembra que eu falei das emoções? Você vai mudar a sua energia, mudando a sua emoção. Respira. E sente. Respirando. Vamos lá para o segundo chakra, subindo no seu corpo, observando a sua lombar. Observando a região do seu umbigo, seus intestinos. Respira, relaxa, observa essa parte do seu corpo. Talvez só de observar você já entre em contato com algumas memórias que estão aí. Respira, observa. Respira, observa. E agora veja se você consegue
sentir gratidão. Se sentir grata, se sentir grato por algo que você tenha. Se sentir grata, se sentir grato por alguma relação que exista na sua vida. Pelos seus netos, netas, pelos seus filhos, filhas, pelo seu marido, pela sua esposa, pelaquela amiga, por aquele amigo. Sinta gratidão do seu cachorrinho na sua vida, do seu gatinho. Respira e só sente essa energia passando pelo seu corpo. Respira. Respira e sente. Sente a tranquilidade da gratidão. Se possível, a plenitude da gratidão. Respira profundamente. E subindo lá no seu terceiro chakra, na região do seu estômago, fígado, pâncreas. Observa como está essa região dentro de você. Se você for sensível o suficiente, observa como está a energia ao redor da sua barriga. Respira. 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 Eu te convido a sentir amor, alegria, tranquilidade. Talvez você queira agradecer a última refeição deliciosa que você fez. Talvez você possa se conectar com o fato de ter um corpo saudável. Talvez você esteja animada, animado, alegre para o seu futuro. Conecte-se com uma dessas emoções elevadas. São essas emoções que vão elevar a sua energia. Respira. E vai soltando pelo meio do caminho aquele sistema confuso. Vai soltando pelo meio do caminho o medo,
relaxando, relaxando o seu corpo. Relaxando, relaxando a sua mente, se acostumando a olhar para você de frente. Respira. Respira, relaxa. E observa a região do seu peito, dos seus pulmões, do seu coração. Que informações carrega essa parte do seu corpo? De acordo com a medicina tradicional chinesa, nos pulmões, muitas vezes nós guardamos tristeza. Observa o que está dentro de você. Todas essas emoções que estão no corpo estão conectadas com o seu passado e não com o seu presente. E se inconscientemente você carrega essas emoções do passado para o presente, você se impede de ter um novo futuro. Respira profundamente. E veja se você consegue sentir amor. Você conseguir respirar. Sentir amor por você. Por se dar esse momento de autocuidado. Sentir amor por você. Por acreditar que você pode fazer diferente. Veja se você consegue sentir a alegria de estar vivo, de estar viva. Talvez você consiga até se sentir pleno, plena. Mergulha nessa emoção de não ter nenhuma carência, nenhuma fome. Grata, grato. Veja se consegue se perceber saciado, saciada. Respira. Profundamente. Respira. E vai até a região da sua garganta, onde está também a glândula timo, o pescoço. A glândula timo parece uma borboleta no nosso corpo. E respirando profundamente.
mente. Veja se consegue sentir a leveza de olhar para si. A paz, a calma, quem sabe até amor por você. Respira, relaxa. E se permite sentir esse prazer de viver. Esse prazer de respirar. Esse prazer de poder falar. Observa como é valiosa a sua fala. Poderosa. Essa fala que transforma, que muda coisas ao seu redor, que concretiza. Essa fala que comunica a sua fala. Respira. Relaxa. E vamos lá para o seu terceiro olho, sexto chakra principal, onde a gente se conecta com a glândula pineal, que fica bem no meio do nosso cérebro. Bem no meio, em contato com os dois hemisférios do cérebro. Uma glândula bem pequenininha e super importante, que fica super estimulada, super ativada, quando a gente vive processos mediúnicos. Respira. Talvez você tenha experiências profundas agora, talvez enxergue luzes. Respira profundamente. Veja se consegue trazer alegria. Sinta alegria. Sinta o relaxamento, a paz. Sinta a energia se ampliando em você. Sinta seu verdadeiro ser. Respira. Profundamente. E vamos para esse último chakra principal, o sétimo chakra, que fica no topo da nossa cabeça, que está conectado com a pituitária, que também está dentro do nosso cérebro, um pouco acima da glândula pineal. Essa glândula que regula o nosso sistema de sono,
de entrar em mundos inconscientes internos, de despertar para o dia. Respira profundamente. Relaxa. Veja se consegue se sentir integrado, integrada. Inteiro, inteira. Em paz. Alegre, feliz. Busque uma emoção, a que for mais fácil de ser sentida, e concentre-se nela. Expanda essa emoção elevada por todo o seu corpo. Respira. Expande. Respira. Deixa ir tudo quanto é pensamento negativo que não faça sentido. Fica nesse lugar da consciência de si, através da plenitude, da paz, do amor, da gratidão, da alegria, da autocompaixão. Respira profundamente. Relaxa. Respira. E cada um no seu tempo, pode ir voltando, abrindo os olhos. Vocês acabaram de meditar por mais de 20 minutos. Ou seja, a meditação do dia, check. E eu quero ouvir um pouquinho como é que vocês estão, não é obrigado a falar. A gente vai finalizar o encontro depois da meditação. Mas quero saber se vocês estão bem, como é que estão, se tem alguma pergunta. Estou ótimo, relaxado, zen. Ai, que ótimo. Oi, Lia, boa noite. Acabei de ver que você está aí. Luísa também. Janine, eu me sinto muito bem. Gratidão por tudo. Gratidão, querida, por estar aqui. Massa, Lia. Top. É esse nível aí que a gente pode chegar todos os dias. Ai, que bom, Lia.
Cristina também está muito bem. Ótimo, gente. Então, fiz meu trabalho. Quem quiser entrar na turma de meditação, vai ser um prazer receber vocês. Eu relaxei tanto que minha cabeça tombou várias vezes para frente. Legal, querida. É isso mesmo, a gente relaxa mesmo e o corpo vai se soltando. Estou muito leve, gratidão, Ceissa. Ótimo. E quem quiser vir para o programa comigo, ampliar a energia, ampliar a sua realização na vida, também vai ser um prazer te receber. Pegar na sua mão mesmo, né? Porque são várias sessões individuais. Estou lendo vocês. Amém, amém. Gratidão, pessoal. É isso, vocês têm meu contato. Estamos conectadas, conectados. E vamos nessa, vamos junto. Criar um mundo melhor. Eu acredito em um mundo melhor. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Gratidão. Obrigada, Gabi, foi ótimo. Obrigada, Cristina. Beijão. Boa noite, Beijo. querida. Boa noite. Gente, eu vou só pedir para vocês falarem comigo por mensagem, tá bom? Porque senão eu vou acabar perdendo essas mensagens aqui. Então, me manda um WhatsApp. Beijo, 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 beijo.